Muita gente, vocês escutam pela imprensa falando que não sei quem cresceu 5%, 8%, 9%, 10%, que não sei quem cresceu tanto, e o Brasil só cresceu 3%. Esse negócio, quanto cresceu, é balela, conversa fiada. O importante é saber como crescer. É claro que todo mundo quer crescer 5, 7, 8 e 10. Mas o mais importante é como crescer. Porque a China cresce 10%. Mas a China, ela tem uma concentração de renda extraordinária. Ou seja, pouca gente ganha muito e muita gente ganha pouco. É esse modelo que nós queremos? Parece que não. Porque quanto mais concentração de renda houver, mais distância entre os pobres e os ricos vai existir. O fosso vai ficando cada vez maior. O que é que nós queremos perseguir? O presidente disse aqui: crescer com sustentabilidade, sem aventuras, mas um crescimento que é aquela história, quer dizer, é crescer e distribuir, né, essa riqueza que está sendo produzida. E não o que o Brasil já fez em décadas passadas. Vamos crescer para depois distribuir. E nunca distribuía. E o Brasil já tem essa experiência. Se você pegar de 56 até o final da década de 70, o Brasil cresceu bem em determinados momentos. Pega, por exemplo, de 70 a 74, você vai verificar que o ano que o Brasil mais cresceu, de dar inveja na China, foi em 1974. O Brasil cresceu 13%. Oh, que beleza, né? 13%. A inflação foi 26%. E o salário mínimo cresceu menos 3%. E se você olhar cada um desses anos, quanto maior era a taxa de crescimento, né? A inflação superava essa taxa, e o salário mínimo, ou ele ficava 0 a 0, ou ele era negativo, ou seja, perdia o poder de compra. Não me parece ser esse o melhor modelo. Então, se a gente cresceu 3, ou cresce 2, ou cresce 4, ou cresce 5, mas se a gente consegue melhorar, né, o poder de compra do salário mínimo, se a gente consegue melhorar a qualidade de vida, se a gente consegue ampliar o número de emprego, e me parece que esse é o caminho mais importante. Agora, se isso for 10%, melhor ainda. O que nós não podemos, né, e não queremos, é um modelo econômico que cresce avassaladoramente, mas que só uma parcela pequena da sociedade se apropria desse crescimento. Então, cuidado com as manchetes, com as informações, porque muita gente traz a informação da taxa de crescimento do lado de lá, mas não fala como é que a riqueza é distribuída, para quem leva, como é que leva, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado. E aqui é fácil de fazer essa conversa, porque os últimos 4 anos, vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. Por exemplo, quem precisou construir, quem precisou melhorar a sua habitação, como é que foi nesses últimos 4 anos e como é que era antes. Quanto custava o saco de arroz, quanto custava o cimento, quanto é que custava uma das coisas e o que está custando hoje. Né? A estabilidade econômica, ela é fundamental para os trabalhadores. Porque quem tem muito dinheiro, perde dinheiro, mas perde pouco. O trabalhador passa fome se perder o controle da inflação. Então, a estabilidade econômica, para nós, é fundamental, né? E ter uma economia estabilizada, com distribuição, com geração de emprego, de renda, é fundamental. Então, essa é a orientação, né, do presidente para esse processo. Por favor? O que é o PAC? O PAC é um programa de desenvolvimento que vai promover a aceleração do crescimento econômico, o aumento do emprego e a melhoria das condições de vida da população. Então, veja bem, o que eu falei, vamos separar. Não existe PAC social, não existe PAC da educação. Existe um PAC que é crescimento econômico. É uma coisa. O programa de educação é outra coisa. O programa na área social é outra coisa. São programas distintos, com objetivos, com metas e com recursos distintos. Porque a imprensa faz uma confusão, né? Mistura obra
com educação, com social, e não é por aí, são coisas bem distintas. Nós vamos falar aqui das intervenções para o desenvolvimento econômico, né, sustentável, que vai gerar, né, essas melhorias. O que consiste o PAC? O PAC é um conjunto de medidas que visam incentivar o investimento privado, aumentar o investimento público em infraestrutura, remover os obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos, legislativos do crescimento. O PAC depende da participação do Executivo e Legislativo dos trabalhadores das empresas. Olha, então, nós temos hoje, todo mundo sabe, Brasil não falta lei, tem lei para tudo, e muita lei, né? E são importantes. Agora, muitas vezes, né, tem muita coisa, tem muito entulho que impede, né, das coisas estarem acontecendo. Agora, isso não é entulho, não. Isso é porque nós temos uma história de uma estrutura de governo que foi feita para atender a minoria, para atender interesses específicos da sociedade, né? Então, nós temos que mexer na máquina e na legislação para que essas leis possam, o marco legal, possa atender aos interesses, aos projetos da maioria da população, fazer com que a máquina esteja a serviço do povo e não de um setor ou outro setor até. Se você olhar a história nossa brasileira, sempre foi isso. Por que todo mundo fala tem milhões de processos, os processos não andam? Porque a máquina foi feita para não andar. É isso que é a realidade. Ela foi feita para resolver um probleminha aqui, um probleminha ali, o amigo aqui, e pronto. Né? Então essa mexida é uma mexida importante, né? Para que a gente tenha condições de fazer com que esses processos avancem. Depois eu vou entrar em alguns detalhes. E essa questão do envolvimento da sociedade, isso que nós estamos fazendo aqui é vital para qualquer programa que pretenda atender a população brasileira. Porque se a gente fizer isso em todos os municípios, em todas as cidades do país, dialogar com os movimentos, com a sociedade, e as pessoas pegar informação, é poder, informação é a alma do negócio. E se as pessoas estiverem envolvidas e compreendendo